Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, dando início a mais um culto nesta noite, um momento especial que nós separamos para adorarmos ao Senhor, para juntos, apesar que geograficamente cada um em suas casas, separados, mas nós vamos adorar ao nosso Deus nesse culto, lembrando que somente Ele é digno de louvor, honra e glória. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos ter um período de oração, tanto alguns irmãos aqui quanto você na sua casa. Nós vamos orar nesse momento e por alguns segundos ore a Deus agradecendo pela bênção da vida, pelo cuidado dele, por tudo que ele tem feito, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Então, por alguns segundos, faça aí a sua oração. Logo em seguida, eu vou orar e depois nós vamos adorar ao Senhor juntos com o grupo de louvor. Então, vamos ter aí alguns segundos aí para que você possa orar. Senhor Deus amado, que somente o Seu nome seja louvado, exaltado, engrandecido. E nesta noite, ó Pai, nós queremos prestar ao Senhor esse culto, seja com as músicas, nossas orações, leitura da Tua Palavra, exposição do texto. Meu Deus, tudo que fizermos aqui, nós declaramos que é para a Tua honra e para a Tua glória. Visita, meu Deus, nesta hora, todos os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão de quarentena em suas casas, com qualquer problema de saúde, aqueles que estão com suspeita de Covid. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, como sempre fazemos, que o Senhor olhe com o Seu olhar de misericórdia, com o Seu olhar de graça, que o Senhor visite cada um e, segundo a Tua vontade, ó Deus, coloque, Senhor, a Tua mão saradora em nome de Jesus. Aqueles que estão trabalhando, ó Pai, os profissionais da saúde, aqueles que estão cuidando de limpeza, aqueles que estão em tantos lugares que não podem parar, ó Deus, que o Senhor olhe para cada um deles com o Seu olhar de misericórdia. E aqueles que estão em suas casas nessa hora, ó Pai, que através desta programação, que através desta transmissão, que a Tua graça, ó Pai, seja derramada em cada lar nesse instante, em cada família, ó Pai, que a Tua paz seja manifesta e que nós possamos ter um culto agradável a Ti, como diz a Tua palavra. Obrigado, Deus, por aqueles que estão aqui para nos auxiliar com louvor, aqueles que estão tocando, cantando, aqueles que estão participando, trabalhando para que esse culto aconteça. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um e que a Tua mensagem também seja proclamada nesta noite. Ó Pai, Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Ok, irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos colocar em pé. Você aí na sua casa também se coloque em pé e nós vamos juntos cantar louvores ao nosso Deus, vamos adorá-lo. Abra aí o seu coração, solte a sua voz, que os seus vizinhos possam ouvir os louvores vindo da sua casa e juntos vamos cultuar ao nosso Deus nesse instante. Vamos adorar juntos.
Que bom podermos declarar isso hoje à noite, a santidade do nosso Deus. Mas não só isso, que bom lembrarmos hoje à noite que esse Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus criador e sustentador de todas as coisas, é um Deus que olha para cada um de nós, mesmo sendo pecadores, falhos, humanos, e esse Deus olha para nós com olhar de graça, com olhar de misericórdia. Então, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Se pudermos dar um tema à nossa meditação nesta noite, eu coloquei como gratidão em forma de honra. E nós cantamos isso, exaltando o nome do Senhor. E depois de 4 meses aí, nessa luta que nós estamos, depois de 4 meses dessa pandemia, nesse isolamento social, não teria outro tema a tratar hoje à noite senão gratidão. Gratidão pela forma milagrosa que Deus tem cuidado de nós. Eu espero que aí na sua casa você possa concordar conosco aqui, que Deus tem cuidado de nós todo o tempo. E por falar em milagres, eu gostaria de meditar na palavra de Deus em um acontecimento após o milagre. E não é qualquer milagre, e sim a ressurreição de um amigo querido de Jesus. Vocês que estão aqui, lembram o nome dele? Lázaro, amigo querido de Jesus. E é justamente na casa de Lázaro que Jesus é honrado. E é nesse texto que nós vamos pensar hoje à noite. E eu quero convidar a sua atenção para João, capítulo 12, versículos 1 a 9. Livro de João, capítulo 12, versículos 1 a 9. Você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, ou o seu celular, ou se você está aí no computador, abra aí a sua Bíblia, em João, capítulo 12, versículos 1 a 9, é a nossa meditação nesta noite, e eu vou fazer essa leitura. João 12, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que havia de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso
não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Quando olhamos para esse texto, na casa de Lázaro, se você voltar um pouco na sua Bíblia, no capítulo 11, nós não temos aí, nós vamos encontrar uma narrativa melancólica. O que nós temos no final do capítulo anterior, o capítulo anterior vai falar da desonra feita ao Senhor Jesus, quando os escribas e fariseus o declararam praticamente traidor da sua igreja, colocando sobre ele todas as marcas da ignorância que eles puderam. Mas a história do capítulo 12 é como contrabalançasse aquele relato, dando-nos a narrativa da honra feita ao nosso Redentor. No capítulo 12, nós vamos encontrar que, apesar de toda aquela desonra lançada sobre ele anteriormente, esse capítulo 12 vai equilibrar. Como assim? Não vamos falar tudo aqui, mas vejamos que honras foram colocadas sobre nosso Senhor Jesus, mesmo diante de tanta humilhação. Primeiro, Maria honrou, ungindo seus pés no jantar em Betânia, versículos 1 a 11, nós lemos só até o versículo 9. As pessoas comuns o honraram com suas aclamações de alegria em sua entrada triunfal em Jerusalém, versículos 12 a 19. Vamos encontrar também os gregos honrando a Jesus, perguntando sobre ele com um grande desejo de vê-lo, versículos 20 a 26. Vamos encontrar que Deus o Pai o honrou com uma voz vinda do céu, dando testemunho dele, versículos 27 a 36. Vamos encontrar também, ele foi honrado pelos profetas do Antigo Testamento, que tinham predito a infidelidade daqueles que ouvissem notícias dele, versículos 37 a 41. Vamos encontrar que ele foi honrado por alguns dos líderes cujas consciências testificaram dele, embora não tinham coragem de admitir isso, versículos 42 e 43. E ele reivindicou honra a si mesmo pela declaração de sua missão divina e pelo relato que ele deu da sua incumbência no mundo, versículos 44 a 50. Então todo o capítulo 12 vai mostrar uma contraproposta ao capítulo 11, em que Jesus é desonrado, e no capítulo 12 tudo implica para honra ao Senhor Jesus. E nós queremos, hoje à noite, falar apenas do primeiro ponto do capítulo 12, que é a honra que acontece na casa de Lázaro, especificamente honrado por Maria. Diante de uma narrativa tão abrangente no capítulo 12, eu quero parar aqui com vocês hoje à noite na casa de Lázaro. Nos versículos que lemos, nós queremos tirar aplicações para as nossas vidas. Versículo 1 do capítulo 12, você encontra 6 dias antes da Páscoa,
Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Essa visita do Senhor Jesus aos seus amigos em Betânia é muito interessante. Primeiro que ele veio do interior 6 dias antes da Páscoa e foi até Betânia, uma cidade, conforme os historiadores, diz que ela era uma metrópole bem próxima de Jerusalém. E se você quiser fazer uma aplicação disso, nós vamos olhar Betânia como se fosse uma Guarulhos do lado de São Paulo. Então nós estamos numa outra cidade, mas é chamada de Grande São Paulo. Temos o mesmo DDD, os ônibus circulam entre uma cidade e outra. Assim era Betânia, só para você ter uma noção. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele para em Betânia para ver os seus amigos, vai visitá-los. Nesse momento, ele se hospeda com Lázaro, um grande amigo, não só da família, mas aquele que ele tinha ressuscitado um pouco antes. Diante de tantas especulações sobre a razão daquela visita, muitos historiadores começam a discutir por que Jesus foi até ali. Qual a razão daquela visita? E eu li muitos e gostei do que Matthew Henry diz. Ele disse assim: como um exemplo da sua bondade para com seus amigos em Betânia, a quem ele amava, e de que ele seria afastado em pouco tempo. Esta era uma visita como que de despedida. Jesus estava ali, porque dali para frente, Jesus já sabia o que aconteceria com ele, e ele estava despedindo daquela família. Ele veio para despedir-se deles e para deixar-lhes palavras de consolo para o dia da provação que se aproximava. E eu já quero aqui, se você me permite, me atrever a uma aplicação nesse versículo primeiro. Jesus estava presente naquela casa e iria preparar aquelas pessoas para as provações que viriam mais para frente. E eu já posso aplicar isso para nós hoje, porque nós estamos resistindo a tudo isso justamente porque Jesus se faz presente em nossa casa. Não tem outra explicação. Quantos lares destruídos, quantos casamentos que se acabaram, quantas famílias divididas, quantas brigas que têm acontecido, quantos testemunhos tão infelizes desse tempo de pandemia, quantas piadas sem graça de famílias destroçadas diante dessa pandemia. E por que nós estamos resistindo a essa provação? Porque assim como Jesus se aproximou e adentrou a casa daquela família, louvado seja Deus, porque Jesus também está em nossa casa. Jesus também faz parte da nossa família. Por isso, eu estou chamando hoje à noite desse tema gratidão em forma de honra, porque a pergunta é: como não honrar esse Jesus em nossa casa diante de tanta gratidão, diante de tudo que ele tem feito? No versículo 2, se você estiver me acompanhando, você vai observar que, já que estamos falando de honra, o texto diz: fizeram-lhe uma ceia. Algumas traduções dizem isso. Outras vão dizer: fizeram-lhe um jantar entre eles. Naquela época, com aquele povo, a ceia era a melhor refeição que eles tinham. Então, quando Jesus se apresenta naquela casa, eles prepararam a melhor refeição. Eles lhe fizeram esta ceia como sinal do seu respeito e também de gratidão.
Naquela ceia, eles poderiam ter um banquete, e esse banquete está ali justamente por causa da amizade, para que pudessem ter uma oportunidade de uma conversa livre e agradável. E olha, não era qualquer um que aquele povo convidava para sentar-se à mesa. E na sua casa não é diferente. Para que alguém possa comer com você, para que alguém possa ceiar com você, para que alguém possa se alimentar na sua mesa junto contigo, precisa ter intimidade. E quando eles preparam essa refeição, é porque eles tinham em Jesus um amigo. Eles tinham Jesus como amigo íntimo, eles tinham Jesus como parte da família. E por gratidão a esse Jesus, eles não só o recepcionam em sua casa, como lhe oferece o melhor. Lhe oferece a melhor refeição. Lhe oferece um jantar. O banquete está servido. E nesse banquete podemos também encontrar, sabe o quê? Comunhão. Comunhão. E eu quero me atrever mais uma vez e lhe fazer uma pergunta hoje à noite. Nesse tempo de pandemia, como é que está a sua comunhão com esse Jesus? Porque nesse tempo de pandemia, nós queremos Jesus perto. Nós queremos Jesus à nossa mesa. Nós queremos Jesus ceando conosco. Queremos Jesus se alimentando com a gente, se pudesse ser assim. O que encontramos na casa de Lázaro, o que encontramos com essa família é um banquete servido, oferecido a esse Jesus. Mas aí no versículo 2, irmãos, há um detalhe que não pode passar despercebido. O versículo 2 diz que eles ofereceram-lhe um jantar, mas não é só isso. O versículo diz que quando ofereceram-lhe o jantar, diz que Marta servia. Marta servia. Ela mesma servia a mesa, como símbolo do seu grande respeito pelo mestre. Ela mesma vai servir a mesa. Embora Marta fosse uma pessoa de certo nível, ela não julgou que servir fosse uma atitude inferior. Marta poderia ter pedido para qualquer um dos servos que servisse a Jesus. Mas não é isso que acontece. Marta, ela própria, toma a frente e a sua atitude não a inferioriza. Quando Cristo se sentou para a refeição, Marta o servia. Agora eu quero abrir um parêntese com você aqui hoje à noite, porque anteriormente Cristo tinha censurado Marta. Em outro episódio, Jesus censurara Marta, porque ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lembram disso? Mas ela não deixou de servir por isto, como alguns de nós. Alguns de nós que muitas vezes, quando somos reprovados por algum extremo, ficamos irritados, ficamos chateados, e aí vamos para o outro extremo. Se eu for chamado a atenção, porque nesse serviço eu agi errado, então eu vou me emburrar, eu vou me chatear, e agora eu vou dizer, então também eu não faço mais nada. Olha que atitude linda de Marta. Foi repreendida pelo próprio Jesus em um outro episódio, porque ela estava servindo o tempo inteiro, e Jesus dizia para ela, Marta, não faz isso. Lembra o que Jesus disse? Maria escolheu a melhor parte. Talvez se fosse eu e você, agora nesse episódio, nós sentaríamos perto de Jesus e diria, Senhor, se lá naquela vez Maria escolheu a melhor parte, então agora sou eu que estou escolhendo a melhor parte. Então agora estou eu, Senhor, aqui perto de Ti. Mas não foi isso que aconteceu com Marta. Sabe por quê?
Porque o coração grato de Marta não permitia que ela se lembrasse do que aconteceu com irritação, não permitia que ela se lembrasse do que aconteceu com problemas com Jesus, não. Aliás, a última pessoa que alguém deveria ter problemas é com Jesus. Pelo contrário, Marta, o texto diz que ela servia, ela estava disposta, ela não foi para outro extremo, ela ainda servia, não como naquela ocasião, à distância. Porque antes, quando Jesus chama a atenção de Marta, é porque ela estava ocupada com outros afazeres e não estava prestando atenção em Jesus, ela estava distante de Jesus. Mas agora Marta insinua ou demonstra para nós que ela aprendeu a lição. E agora Marta não está distante de Jesus, mas agora Marta está servindo o próprio Jesus. Irmãos, Jesus tem poder de aproximação. Jesus tem poder de aproximação. Não encontramos na Bíblia quem chegou perto de Jesus e não foi atraído por ele. Mesmo levando uma bronca anteriormente, Marta agora se coloca à disposição e o texto diz que Marta servia a Jesus. Agora, Marta não está longe. Marta agora ouvia as palavras graciosas de Cristo. Eu amei uma frase que eu li, olhando para esse texto, que dizia assim: é melhor ser um garçom à mesa de Cristo do que um convidado à mesa de um príncipe. É melhor ser garçom à mesa de Cristo do que um convidado à mesa de um príncipe. Estar perto de Jesus não importa o que eu ou você estamos fazendo. Não importa qual é o tipo do serviço. Não importa se eu estou tocando, cantando, pregando no som, arrumando, limpando, montando. Não importa se eu estou carregando. Não importa se eu estou ajustando. Não importa. Segundo esse texto, o que importa é servir. O que importa é estar perto de Jesus. Não importa se servindo à mesa, como Marta, ou se sentado à mesa sendo servido, como Lázaro. Não importa. O que interessa é estar perto de Jesus, ouvindo as palavras graciosas desse Cristo. Por isso eu disse que não dá para a gente trabalhar o texto todo, porque nós só estamos no versículo 2. Mas Marta já nos deixa uma lição fantástica. Versículo 3 então diz: então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, o respeito especial que Maria mostrou por Jesus, acima dos demais, a ungir seus pés com um unguento. O versículo 3 diz que ela tinha 1 libra de unguento, algumas traduções diz, de nardo puro, de muito valor, de alto preço. Alguns entendem que este unguento provavelmente se destinava ao seu próprio uso, mas com a morte
e a ressurreição de seu irmão, ela não costumava mais usar tais coisas. Mas com este unguento, ela ungiu os pés de Jesus, e como sinal adicional da sua reverência por ele, o que Marta faz, o que Maria faz, negligencia totalmente aquela ideia de olhar para si mesma. Ela os enxugou com os seus cabelos, e isto foi observado por todos que estavam presentes. O texto diz que a casa se encheu do cheiro do unguento. Sem dúvida, eu não tenho dúvida, que Maria aqui, ela pretendia que isso fosse como um símbolo do seu amor por Cristo. Um amor esse que já tinha dado sinais muito verdadeiros por causa do seu amor, o amor de Jesus por ela e pela sua família. O que Maria está fazendo aqui é tentando de alguma forma demonstrar para Jesus que ela também o amava. Porque Jesus já tinha demonstrado como ele amava a Maria e aquela família. O que encontramos nessa atitude de Maria é uma troca de sentimentos, uma troca de um amor profundo que Jesus nutria por eles ao ponto de ressuscitar Lázaro, e ela também queria demonstrar isso. Amor. Maria não pensou duas vezes, Maria não calculou o preço, Maria não olhou quem estava ao seu redor, Maria não pensou o que poderia acontecer com ela. Maria tem uma atitude arrebatadora de amor pelo seu Cristo, por seu Jesus, como se fosse uma troca. Sem dúvida, ela pretendia que isso fosse o símbolo do seu amor. Um amor verdadeiro. Dessa maneira, ela estuda o que vai fazer. Com isto, seu amor por Cristo parece ter sido recheado de detalhes interessantes. Eu quero falar 3 detalhes desse amor. Primeiro, que nós encontramos aqui um amor generoso. Maria tem um amor generoso. Um amor que está longe de economizar nos gastos. Um amor necessário. Naquele momento, ela não calculou o serviço, ela não calculou quanto custava aquele perfume. Isso é um amor generoso. Ela é tão engenhosa a ponto de criar uma oportunidade para gastar uma grande soma em sua adoração ao Mestre. Ela dá tudo o que ela tem, ela derrama o que ela tem com generosidade. Se ela tivesse alguma coisa mais valiosa do que aquele unguento, com certeza ela iria substituir aquele unguento. Porque ela estava dando tudo o que ela tinha de melhor. Por quê? Qual era o foco? Qual era a ênfase? Ao derramar aquele perfume, ela estava trazendo honra àquele convidado. Ela estava trazendo honra àquele Jesus. Observe que aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam de verdade, aqueles que amam mesmo a Cristo e que amam mais esse Jesus do que a este mundo, essas pessoas estão dispostas a entregar o que tiverem de melhor por amor a Ele. Nós ouvimos tantas histórias de pessoas que por amor a Cristo entregam tudo que têm. E infelizmente, deixe-me abrir um parêntese, tem muitas igrejas, entre aspas, se aproveitando do amor dessas pessoas.
igrejas, entre aspas, que têm prestado um desserviço ao Evangelho. E pessoas que estão entregando tudo o que tem nessas igrejas, achando que estão entregando para Jesus. Mas louvado seja Deus, porque Deus conhece o coração de cada um. E quando essas pessoas são generosas, olhando para Cristo, com certeza esse Cristo é poderoso para retribuir muito mais do que aquilo que é entregue. Uma lição maravilhosa do amor de Maria é que é um amor generoso. É um amor que entrega sem reservas. Isso é amor. Irmãos, infelizmente hoje está difícil encontrar um amor assim, até entre casais, onde tudo é calculado. Onde um está querendo ser melhor do que o outro, ou ser mais bem tratado do que o outro. O amor de Maria é um amor generoso, e o amor generoso é aquele que entrega o melhor, é aquele que dá tudo, é aquele que não mede esforços, é aquele que não calcula. Um amor generoso. Segunda questão que encontramos aqui na vida de Maria é que é um amor condescendente. É um amor, irmãos, ela não somente ofereceu a Cristo seu unguento, mas ela fez isso com as suas próprias mãos. Ela o derramou sobre ele. Ela poderia ter ordenado a algum de seus servos que levasse esse unguento e jogasse aos pés de Jesus. Não! Ela não ungiu sua cabeça como era usual naquela época. Mas por que Maria resolveu ungir os seus pés? Porque o verdadeiro amor, assim como ele não economiza gastos, o verdadeiro amor também não economiza esforços. Maria poderia ter mandado algum servo fazer, mas ela queria honrar a Cristo com o seu próprio esforço. É ela quem vai lá, é ela quem derrama, é ela quem molha os pés de Jesus. Irmãos, considerando o que Cristo fez e sofreu por nós, eu diria para vocês hoje à noite que nós somos muito ingratos. Nós não queremos esforço. Nós não queremos desgaste. As pessoas não querem servir a Jesus dessa forma. Infelizmente, tem tanta gente aí correndo por causa da pandemia e se esquecem que Jesus já morreu numa cruz por nós e nós estamos com medo de morrer. Com medo de morrer. Nós muitas vezes julgamos que o serviço é excessivamente difícil de realizar e nós colocamos toda dificuldade para a obra de Deus, mas dizemos que amamos. É um amor que nós encontramos aqui em Maria, em que ela não se permitiu que entendesse que ela era humilde demais. Ela se curvou para realizar aquilo que glorificaria o seu Cristo. Quantas pessoas na igreja que não querem determinados trabalhos porque diz que é uma humilhação, é humilde demais. Ouço de pessoas que o desejo deles é estar à frente. Eu quero ir lá na frente. Eu quero que as pessoas me vejam. Deixe-me dizer a você que tem muito trabalho de bastidor que honra mais a Jesus do que aqueles que estão se aparecendo aqui na frente. Tem trabalho de bastidor que consegue honrar o Mestre e que o Mestre está vendo. O que Maria nos ensina é que não existe nenhum trabalho que possa ser de humilhação se ele servir para honrar a Jesus Cristo. Maria, diante dos outros, ela se rebaixou, não é verdade? Ela foi lá aos pés de Jesus, derrama o perfume nos pés de Jesus.
Porque o amor de Maria é um amor diferente. É um amor condescendente. E quando eu digo que muitas vezes nós somos ingratos, é porque nós dizemos que amamos a Jesus. Mas só dizemos. Porque a maior prova de amor foi Ele quem deu. Foi Ele quem morreu numa cruz. E a minha pergunta é: o que é que eu tenho feito por eles? Eu não estou aqui pregando que você deve sair se expondo por aí, mas quantas vezes, por conta da pandemia, você não tem negado um abraço a alguém necessitado de carinho, só porque você não quer se contaminar? Desculpe aqui a minha expressão, mas eu fico admirado. Como é que esse Jesus, como é que o sangue dele tem poder suficiente para nos livrar do inferno, mas não pode nos livrar de um vírus que está aí? Nós não queremos nos doarmos. Nós não queremos nos colocarmos à disposição. Toda mensagem que eu tenho pregado, toda live eu tenho dito: fique em casa, mas se puder, não deixe de servir. Olhe bem para a sua vida, olhe para o seu coração, não diga não a quem precisa, porque Maria nos ensina um amor que se doa, um amor que se humilha, um amor que se entrega, sem preocupação. Talvez se fosse eu ou você lá, iria pensar: o que é que os outros vão falar de mim, né? Eu me colocar numa posição dessa, o que é que os outros vão dizer? Nós nos preocupamos muito com os outros e deixamos de honrar a esse Cristo. Então Maria honrou com um amor generoso. Maria honrou com um amor condescendente. Eu diria que Maria honrou com um amor com fé. Um amor com fé. Havia fé operando este amor. A fé em Jesus como o Messias, o Cristo, o ungido, que sendo tanto sacerdote quanto rei, foi ungido, como foram Arão e Davi. Maria aqui tinha fé que ela estava ungindo os pés daquele que seria o seu Cristo, que seria morto, que seria crucificado, mas ela cria que estava ungindo aquele que seria o seu Deus, o seu Jesus, o seu ungido. Quando Maria derrama aquele perfume, ela tinha fé. E Jesus depois vai dizer isso, né? Não vai dar tempo a gente falar isso hoje. Mas Jesus vai dizer isso. Ela está me ungindo para a morte. Jesus sabia. Jesus sabia. E Maria sabia? Não. Maria cria. Maria confiava. Maria confiava que o que ela estava fazendo era por Jesus. E era para Jesus. Não importava os outros. Não importava o que estava acontecendo. O que interessava aqui era que o convidado seria honrado. E aí vem uma segunda pergunta para nós hoje à noite. Será que Jesus está sendo honrado em nossa casa? Será que Jesus está tendo o tratamento que ele merece? Será que o meu amor por Jesus tem sido um amor generoso? Será que o meu amor por Jesus tem sido um amor onde eu me entrego totalmente? Ou será um amor de conta-gotas? Não foi esse o amor de Maria. Não foi esse o amor de Maria. E eu quero, já caminhando para encerrar o nosso tempo aqui, eu gosto de pensar com esse comentarista, que ele disse assim: quando se lê que o perfume encheu toda a casa,
Ele diz: o fato de que a casa se encheu com o cheiro do unguento pode nos indicar duas coisas. Ele diz, primeiro, que aqueles que recebem a Cristo em seus corações e em suas casas trazem um aroma doce a si mesmos. A presença de Cristo traz consigo um unguento e um perfume que alegram o coração. Quando o texto diz que o perfume então tomou toda a casa, não tem como Jesus chegar na sua vida e na minha vida, na sua casa e na minha casa, sem trazer o perfume agradável. Jesus, quando chega, ele faz diferença. O cheiro é outro. O cheiro é outro quando Jesus se apresenta. Esse cheiro tomou conta de toda a casa. E segundo, ele diz: as honras feitas a Cristo são consolos a todos os seus amigos e seguidores. Elas são, para Deus e para os homens bons, uma oferta que tem um cheiro suave. Jesus, na minha e na sua casa, as honras feitas a Ele traz consolo para os amigos. Você já visitou pessoas que você, ao entrar na casa deles, vocês percebem que ali há paz? É uma paz que quase que dá para você pegar. É uma paz que não é só um sentimento, é uma paz funcional, é uma paz do dia a dia. Agora, você já entrou em casa de pessoas que você não vê a hora de ir embora? Nós temos os dois tipos de casa. Pois eu vou te dizer uma coisa: a casa onde há paz e que você tem vontade de ficar é a casa onde tem Jesus. Não é a casa de quem vai na igreja, não é a casa de quem prega, canta e toca. É a casa onde tem Jesus. Agora, a casa que Jesus não está, o cheiro é outro. Por mais que limpe, por mais que lave, falta o cheiro de Jesus. Essa casa, o texto diz que se encheu do perfume. Quando Maria joga aos pés de Cristo e quando Jesus é honrado em uma casa onde Jesus é honrado, o perfume se levanta e todos percebem que naquela casa tem um convidado de honra. Assim aconteceu na casa de Lázaro. Maria derrama o perfume e o cheiro toma conta. E Jesus é honrado naquela casa. Enfim, se você me permite, eu gostaria de hoje à noite deixar Judas fora dessa mensagem. Porque o versículo 4 vai falar de Judas. Mas falar de Maria é tão gostoso. Encerrar essa mensagem só com aquilo que Maria nos ensina nesse texto é tão maravilhoso que eu resolvi deixar Judas de fora. Porque o que é que Judas faz aqui? O comentário dele foi de muito mau gosto, como de algumas pessoas, aquelas que adoram jogar um balde de água fria em cima de nós, quando estamos transbordando de gratidão a Deus. Aquele desejo que nós temos de reconhecer que assim como Jesus operou aquele milagre trazendo Lázaro da sepultura depois de 4 dias, esse Jesus, ele impede que desçamos da sepultura todos os dias. E quando eu e você acordamos pela manhã com o coração cheio de gratidão a esse Jesus, assim como Judas aparece no versículo 4, jogando um balde de água fria na atitude de Maria, quantas pessoas que aparecem no nosso dia a dia para fazer a mesma coisa. Você às vezes sai de casa transbordando de alegria, glorificando esse Jesus, honrando esse Cristo, e quando você chega no seu serviço, alguém traz tantas notícias ruins.
Por isso que eu quero deixar Judas de fora. Eu não quero falar para você hoje de Judas. Eu quero que você fique com a mensagem de Maria. Mensagem de esperança. Mensagem de ânimo. E não permita que os Judas dessa vida possam trazer desânimo para você. Não permita nunca. Essas pessoas que não têm contato com Cristo, que são materialistas, que só vê o que eles conseguem perceber, pegar e administrar, não permita que essas pessoas destruam a sua alegria. Fique com Maria. Deixe Judas de lado. Porque nós estamos rodeados de pessoas pessimistas. Porque já morreram tantos. Porque estão tantos contaminados. É só isso que a gente ouve. Enquanto eu e você, todas as manhãs, devemos lembrar que assim como Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, é o mesmo Jesus que não permite que morramos. É o mesmo Jesus. É o mesmo poder. Eu fiquei maravilhado ao olhar para esse texto e lembrar que se Jesus teve poder para tirar Lázaro da sepultura, Ele tem poder para impedir que eu vá para lá, para a sepultura. Ele tem o mesmo poder. Por isso eu oro e creio no arrebatamento da igreja. Nós que estamos aqui hoje à noite, anoitecemos, irmãos, todos os dias, amanhecemos e anoitecemos por causa dos milagres de Jesus. Não é por causa de você. Tem que tomar cuidado? Tem. Tem que fazer sua parte? Tem. Mas diante dessa pandemia, estar vivo é um milagre. E nós não podemos deixar de agradecer. Eu não sei você, mas eu não tenho como agradecer. Não tenho. Por isso, adorá-lo é o que eu posso fazer. Servi-lo é o que eu posso fazer. Entregar tudo que tenho é o que eu posso fazer. Engrandecê-lo é o que eu posso fazer. Fazer para Ele, seja lá o que for. O trabalho mínimo que seja. Se é para honrar o meu Mestre, o meu Jesus, eu estou disposto. Porque não tem como pagar os milagres que Ele tem feito na minha vida, na minha família e nesta igreja. Milagres. Nós vivemos esses milagres. Eu só posso declarar para todo mundo o quanto que eu amo esse Jesus. E dizer que somente Ele é digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Assim como Maria fez, adorando ao Senhor. Nós não vamos despejar perfume, nem trazer nada, mas nós podemos adorá-lo. E eu gostaria de encerrar esse culto hoje à noite. Como disse, só com Maria. Deixa Judas de lado, porque nós queremos engrandecer ao nosso Deus. Eu quero convidar você, aí onde você está, curva a sua cabeça, feche seus olhos, enquanto o grupo de louvor se prepara para adorarmos ao nosso Deus. É o que vamos fazer nessa noite. Vamos adorá-lo, porque somente Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, tem aí um tempo de oração, e enquanto nós oramos, o grupo de louvor vai chegar e nós vamos engrandecer ao Senhor, cantando a Ele. Faça a sua oração por alguns segundos.
Deus, eu quero te adorar nesta noite, te bendizer, te exaltar. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer em uma cruz, no meu lugar e no lugar dos meus irmãos. E nessa hora, assim como Maria se derramou aos pés de Cristo, assim como ela não só derramou aquele perfume, mas ela se humilhou, se colocando aos pés do Senhor. Nesta noite nós queremos também nos colocarmos diante dos pés do teu Filho Jesus. E nós queremos adorá-lo nesta noite, engrandecê-lo e dizer que somente o Senhor, somente o teu Filho e o Espírito Santo é que são dignos de todo louvor, honra e glória. Digo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos coloquemos em pé e nós vamos adorar o Senhor. Gratidão, gratidão por tudo que Ele tem feito, gratidão por quem Ele é. Adore ao Senhor aí na sua casa, vamos exaltar o nome do Senhor.
Nós realmente não temos nada que possamos oferecer ao nosso Deus que possa valer o sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário e o cuidado que Deus, Jesus Cristo, tem com cada um de nós. Nós vamos orar, encerrando esse culto nesta noite, agradecendo a Deus pela vida de cada um, você que está aí em casa, que acompanhou, louvando ao Senhor pela sua vida também. Lembrando, terça-feira, às 19 horas, a nossa live, Luz para o Meu Caminho. Quarta-feira, culto de oração, ainda aí na sua casa. Você deve receber aí o culto para fazer no seu lar. Quinta-feira, nossa live mais uma vez, Luz para o Meu Caminho. Domingo, 9h30, nossa escola bíblica dominical. 11 horas, nossa classe de integração. E 18 horas, se o Senhor Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui com esse culto para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ter a última oração, encerrando assim esse tempo. Deus, obrigado, porque o Senhor permitiu que mais uma vez pudéssemos cultuá-lo. Obrigado pela vida de cada irmão que chegou até aqui, aqueles que puderam vir para nos auxiliar. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar a Ti. Obrigado pelos meus irmãos que em casa estiveram também cultuando conosco. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila, se for a Tua vontade, amanhã, um dia feliz na Tua presença e uma semana abençoada. Que em tudo que fizermos, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Tudo seja para a Tua honra. Obrigado por tudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, e assim encerramos nosso culto. Uma boa semana em nome de Jesus.